a Daniela Lima ela se presta esse papel de ser a blogueirinha dos ministros, a blogueirinha dos poderosos, dos deputados. Vamos falar então a respeito de Silas Malafaia e Ciro Nogueira trocando algumas farpas. Vocês dois que entendem bem desses trâmites políticos e o que é que está por trás, eu quero agora uma análise. Tá? Os dois aí brigaram nas redes sociais falando sobre Jair Bolsonaro, obviamente, né? Que é o grande assunto do Brasil, já que ninguém lembra de Lula lá, que é o marido da Janja, é a única coisa pelo qual ele é lembrado. Os dois são apoiadores razoavelmente próximos do presidente Bolsonaro. Só que aí o Silas deu uma entrevista, né, recente à Folha de São Paulo, também à Globo News, e nessa ocasião o Silas Malafaia chamou Bolsonaro de oportunista, covarde e omisso. A resposta é que acabou ficando meio violenta. Tiago, com você, me explica aí o que aconteceu. O Flávio, primeiro é o seguinte, o interessante na postura do Malafaia é que ele teve a grande oportunidade de fato, como ele disse, ele falou bastante sobre fidelidade, lealdade, etc. Ele teve a grande oportunidade de ter se mostrado fiel à pauta da direita, apoiando um candidato da direita no estado do Rio de Janeiro, que é o Ramagem. E o Silas Malafaia foi notória a ausência dele na campanha do Ramagem, né? Ele desapareceu da campanha do Ramagem, muito se diz, né? E eu percebo que é isso mesmo, que ele tem uma ligação aí com o Eduardo Paes, ele tem uma ligação de amizade ou de simpatia, eu não sei, com o Eduardo Paes, mas ele se recusou a fazer qualquer crítica mais incisiva ao Eduardo Paes durante toda a campanha, enquanto aqui em São Paulo ele falou sobre tudo e todo mundo, ele se meteu em tudo que era tema e subtema de campanha, ele se colocou violentamente contra o presidente Bolsonaro depois de ter sido o protagonista do 7 de setembro aqui. Então, eu acho que existe em torno do presidente Bolsonaro, eu não acompanho de perto o governo tanto quanto o André, mas eu percebo que existe em torno do presidente Bolsonaro sempre uma disputa de poder, né, de grupos e pessoas que têm os seus próprios interesses e a sua própria agenda, principalmente. Então, eu não sei qual que é a agenda do Malafaia propriamente. Depois que ele disse que ele simpatiza muito, gosta muito do presidente, mas que o presidente não é mais uma liderança da direita e tal, eu percebo que não é por acaso que se diz isso. Alguém como o Malafaia, que sabe que vai repercutir bastante, existe alguma agenda própria. Então, assim, é muito interessante a fala dele no contexto em que a, a ausência dele na eleição do Ramagem disse bastante sobre os acordos, as agendas e os interesses que ele pode ter no próprio estado do Rio de Janeiro, e ele fica exigindo das outras pessoas uma espécie de lealdade infinita, de quase que uma atestado diário de convicções e ideias de direita, quando ele está próximo do Eduardo Paes no Rio de Janeiro. Então, eu acho que o André pode falar mais sobre isso, mas existe uma disputa de poder entre pessoas que têm a sua própria agenda, seus próprios interesses, que ficam ali zanzando em torno do presidente Bolsonaro para ver se emplaca uma candidatura, um grupo, um projeto, uma ideia. E aí é que a gente tem o Ciro Nogueira de um lado e o Silas Malafaia do outro. Então, André, o que ou quem está por trás dessa troca de farpas? Eu acredito que o Malafaia não é político, né? Ele não é deputado. Eu sempre falo isso. Para mim, partido político tem que ter hierarquia, né? Então, por exemplo, vocês sabem toda a minha opinião sobre o Pablo Marçal, e sou diametralmente contrário que os deputados que surgiram na aba do Bolsonaro se insurjam contra ele publicamente. O Malafaia, ao menos, ele não é político, não está em partido, ele tem o direito de pensar o que quiser sobre qualquer pessoa e falar o que quiser. O que eu faço a ressalva eu não faria isso com um amigo meu, e o Malafaia disse que o presidente é um amigo. Então, eu posso sair na mão com um amigo meu, xingar ele de tudo que foi, todos os nomes possíveis e imagináveis, em privado, mas jamais faria isso em público, porque eu não ia querer desmerecer meu amigo em público. Então, quando o Malafaia traz para público as críticas, ele tem o direito de pensar o que ele quiser. Agora, quando ele traz para público,
e da forma que ele faz e aonde ele fez, ele pega os principais veículos responsáveis por toda a tirania da sustentação de narrativa, a tirania que hoje vivemos no Brasil, ele traz esses veículos de comunicação para xingar o Bolsonaro de covarde, xingar o Bolsonaro disso e daquilo. Isso não é coisa de amigo. E eu digo, não é que não é coisa de amigo xingar outro amigo. Eu tenho um amigo meu de infância, que é o meu melhor amigo, que eu acho que eu já xinguei ele inúmeras vezes, ele já me xingou, e amigo se entende depois. Mas eu não vou para o maior veículo de comunicação esculhambar meu amigo. Entendeu? Então, eu acho que faltou aí aquelas características cristãs, né, de ponderação, parcimônia. Não faça em público o que você deve fazer na vida privada. Eu não acho, não que ele não tenha o direito de se chatear, não que ele não tenha o direito de reclamar, tem tudo isso. Mas eu acho que foi completamente inadequada a forma que ele fez. E só contribuiu para aquelas pessoas que visam desgastar o presidente Bolsonaro, né? E que visam desgastar ali esse projeto político que gira em torno do Bolsonaro. E vou dizer uma coisa para vocês de um lado e do outro dessa turma. Vocês que acham que vão conseguir emplacar uma nova pessoa, eles não vão emplacar uma nova pessoa para representar a direita, tá? Vocês vivem nessa bolhazinha que acredita que consegue emplacar alguma outra personalidade, não vão. O que é que vocês estão conseguindo de um lado e do outro? Destruir a unidade da direita, que estava assim e foi erguida e trazida à tona através da personalidade do Bolsonaro. Então, toda vez que vocês contribuem com esse tipo de crítica chula, vocês só fazem desgastar e enfraquecer a direita. Por isso que o José Dirceu estava dando risada com as eleições paulistas, porque quem saiu mais prejudicado nisso na eleição paulista foi a própria direita. Você viu o parlamentar fazendo o que bem entende, falando o que bem entende, e as pessoas confundem, né? A direita fala sobre liberdade, mas liberdade não é anarquia, né? Se existe uma estrutura partidária, você tem que obedecer a estrutura partidária, bicho. Você não é jornalista, você não é influencer, você não é comentarista, você é parlamentar, você não está mais na torcida, você não lhe dá mais o direito de fazer o que bem entende e falar o que bem entende. É assim que o mundo de adultos gira, entendeu? E eu acho que o Bolsonaro precisa começar a dar esses puxões de orelhas no privado, também não acho que tem que fazer em público, chamar um parlamentar aqui e dizer, vem cá, meu amigo, você nasceu e surgiu na minha aba e está achando que pode fazer o que quer, vem cá, fulaninho, vamos começar a organizar essa coisa. Quem tem o direito sagrado de criticar político, sabe quem é? O povo. O povo tem o direito de falar o que bem entende, como quiser. Fora isso, bicho, acho que a direita, que faz parte do arranjo partidário, precisa começar a se organizar e entender que é necessário sim obedecer a liderança, que nem tudo que vai ser feito você vai concordar. Eu não concordo com tudo 100%. Eu acredito que ninguém vai concordar com tudo 100%. Mas você tem que se estabelecer dentro de uma diretriz, tem que ter uma organização institucional. Você não vê algo do tipo, eu nem consigo imaginar algo do tipo acontecendo com Lula. Você já imaginou o José Dirceu, ou qualquer apoiador desse dentro da estrutura política, sair esbravejando contra o Lula, ou dizer que a indicação do Lula agora não está certa, mas agora tem que fazer isso e aquilo? Eu não concordo. Né? Na minha humilde opinião, a gente precisa dar um chá de reorganização e aí e entender que temos aqui uma figura político-partidária e quem está nessa figura político-partidária tem que obedecer às diretrizes. E aí eu volto a dizer, não adianta você falar, o Bolsonaro não é dono da direita, eu acho que ele nem tem essa pretensão. Então você que não é político-partidário, você que não está dentro da estrutura, fale o que você quiser, critique como você quiser, esbraveje como quiser. Agora, se você está dentro dessa estrutura político-partidária, comece a atuar como quem está jogando, e não como quem está de fora que pode avaliar e falar o que bem entender, entendeu? Isso aí, né? Então não faça em público o que você deveria fazer na privada, literalmente. Porque às vezes a gente acaba tendo umas caquinhas aí, né? O que me chama bastante atenção é esse tipo de palavreado, né? Uma coisa, eu não sei, uma coisa meio, assim, né? Aproveitador, não sei mais o que. Imagina chamar as pessoas em público disso. Pra mim tá ali meio zoado. A gente sempre tenta terminar o Braddock Morning aqui, sabe, de uma maneira ou mais leve, ou mais emotiva. Hoje eu vou tentar falar assim, uma maneira irônica, um certo humor, uma ironia aqui. Se a produção tiver o nosso insert da nossa querida Daniela Lima, aquela jornalista, como estava falando o Thiago, né, jornalista que fica assim, né, o ministro está falando tal, o ministro está falando tal, é o dia inteiro no celular. Se tiver insert aqui da Daniela Lima, a gente conclui com ele.
porque a Andréa Sadi traz furo, claro. No blog dela, em primeira mão, a Andréa noticia: a Polícia Federal prendeu hoje um integrante do grupo da organização criminosa, é assim que a própria PF nomina, que integrava a chamada ABIN Paralela. O que é a ABIN Paralela? É a investigação sobre a utilização da estrutura da Agência Brasileira de Inteligência sob o governo Jair Bolsonaro, debaixo das barbas de Alexandre Ramagem, para, por meio de monitoramento ilegal, bisbilhotar, arapongar, espionar, meter o bedelho onde não legalmente era chamado na vida de autoridades. Quais? A gente contou para vocês em primeira mão no Conexão, quando foi deflagrado Arthur Lira, o próprio ministro Alexandre de Moraes, o presidente do Supremo Tribunal, Luiz Roberto Barroso, o ministro José Antônio Dias Toffoli, integrantes do Senado Federal, deputados federais, desafetos e aliados que o bolsonarismo não confiava muito, foram monitorados ilegalmente pela Agência Brasileira de Inteligência. Só que não era só o monitoramento, e é disso que trata a informação da Andréa Sadi. Era, além de monitorar, usar as informações para fabricar fake news e disseminar para as... Então é o seguinte, houve monitoramento ilegal na cabeça, na imaginação da Daniela Lima. A CPI do circo não fez isso? O inquérito do fim do mundo, não é isso? O inquérito das fake news, não é isso? O inquérito das milícias antidemocráticas não faz exatamente isso. É engraçado como o mal tem essa... Ele sempre vai lá e acusa os outros disso. Tiago, eu tenho que te pedir rapidinho, meio minuto para você se divertir com Daniela Lima. Então, primeiro eu vou te deixar um abraço da Bruna Florentino do Rio, que é super sua fã. Se eu não deixar um abraço, ela me mata, tá? Grande abraço. Um abraço para você, pro André também. Foi um prazer estar com vocês. A Daniela Lima, e inclusive isso que o André estava falando, eu estava lembrando daquele livro do Frank Furedi, A Cultura do Medo, que ele já previa, muitos anos atrás, que o medo seria uma política pública usada para controlar o discurso público, o discurso na arena pública. Então, a Daniela Lima, ela se presta esse papel de ser a blogueirinha dos ministros, a blogueirinha dos poderosos, dos deputados. Me lembra aquela figura, né? Eu vou ser bem cauteloso aqui, mas me lembra aquela figura das mulheres colaboracionistas na França ocupada, né? Que faziam tudo por um chocolate. Então, ela se coloca num papel de trazer... E quando ela diz assim, os deputados estão sendo monitorados, vai ter um olhar diferenciado, isso é uma ameaça aos deputados, de forma bem escancarada. Num país sério, isso seria o necessário para que o presidente da Câmara dos Deputados se pronunciasse e dissesse: que história é essa de que vão monitorar os deputados? Calma aí. Acho que nem na ditadura militar, no regime militar, a gente tinha esse tipo de situação, de você ficar mandando um recadinho, dizendo, cuidado, pessoal da oposição, vocês vão ser monitorados, não sei o quê. Então, assim, é um papel ridículo que ela se presta. Espero que a história dê conta de tudo isso que está acontecendo e desses personagens, né? André, seu último meio minuto. O que é que espera Daniela Lima? É uma serviçal do sistema autoritário que foi implementado, é uma dessas figuras medíocres, de uma mediocridade atroz, não conseguiria emprego para atender de telemarketing, e todas as pessoas que têm dificuldade de comunicação estão hoje na maior empresa de comunicação do Brasil, porque são apenas bonecos de ventrículo sem capacidade de articular ideias próprias, sem nenhum tipo de dignidade moral elevada, e ela vai fazer esse joguinho aí por muito tempo, porque ela se satisfaz com isso, ela ganha relevância com isso. Veja que coisa maravilhosa, eu tenho acesso às autoridades, os doutores excelentíssimos senhores do país, e eu sou esse serviçal, auxiliar, prestativo, com o qual eles podem continuar ameaçando a República. E vamos lembrar, né, o grande crime de fake news, que é um crime que não existe, simplesmente uma coisa que não existe.